Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. A começar pela distro que eu estou utilizando, eu estou aqui numa máquina virtual, utilizando o Linux Mint, e a gente vai entender como faz a instalação do Alacrit no Linux Mint em distros baseadas aí no Ubuntu que não tem o Alacrit nos repositórios oficiais. Então se eu rodar aqui um sudo apt install Alacrit, por exemplo, vai dizer que o Alacrit não está nos repositórios, não tem candidato para instalação. Então a gente vai aprender aqui no passo a passo como fazer isso. Eles ensinam aqui no GitHub, através do github.com/alacrit/blob/master/install.md, e basta a gente seguir aqui o passo a passo. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dar um git clone aqui nesse repositório, então você tem que ter o git instalado. No caso, eu já tenho o Git instalado, então só vou rodar aqui o Git clone certinho. E não demora tanto assim, apesar de eu estar numa máquina virtual com o XFCE rodando, algumas coisas vão ser mais rápidas que as outras. Depois disso, a gente pode entrar aqui na pasta. E aqui a gente pode dar um ls para ver o que tem aqui dentro e tudo mais. Eu vou limpar aqui a tela mais uma vez para não ficar muito bagunçado. E aqui ele diz pra gente que a gente tem que instalar o Rust Compiler com o RustUp. Então você vai abrir aqui uma nova janela, eu já abri aqui. E aí você tem que ter o curl instalado também. É só copiar e colar, basicamente. Então eu vou fazer isso aqui, ó, ele vai começar a fazer o download aqui do instalador. Eu já fiz isso antes porque demora um tempinho, então vamos proceder aqui de novo com a instalação. E pronto, já está aqui, como eu disse. Eu já fiz isso antes porque demora uns 2 minutinhos aí, ainda mais numa máquina virtual. Então, depois que você fizer isso, é só rodar o bash de novo ou o csh de novo, dependendo do que você estiver utilizando. E aí você pode rodar isso aqui para confirmar que foi tudo instalado corretamente. Então você vai rodar um rustup override set stable, que vai ser... Opa, não copiou aqui, agora sim, copiou, pronto. E a gente vai ver se está certo. Pronto, deu certinho aqui, sem nenhum problema. Então a gente pode dar um update aqui nessa versão stable. Depois que a gente fizer isso, mais uma vez tudo certinho aqui, pode ser que tenha algumas coisas, a gente parte aqui para as dependências. E aqui na parte das dependências ele avisa, aqui claro que tem para o Arch Linux, tem para o Fedora, tem para o CentOS, tem para o OpenSUSE, tem para o Void Linux inclusive, tem para o FreeBSD, tem o Slackware que está agora na versão 15, mas o que a gente quer aqui é para Debian e Ubuntu, então basta a gente copiar isso aqui, são dependências que são necessárias para compilar o Alacrit, então a gente vai dar aqui um sudo e aí a gente vai colar isso aqui. Lembrando que você pode usar isso aqui também na sua pasta pessoal, né? Você pode dar um cd aqui e continuar. Eu estou fazendo isso aqui na pasta do Alacrit, mas não faz diferença nenhuma aqui nesse caso. E aí ele vai perguntar se eu quero continuar a instalação, eu vou dizer que sim, e eu não sei quanto tempo demora, então só vou conversando com vocês enquanto isso, não quero fazer muitos cortes nesse vídeo. E eu vou falar para vocês uma coisa bem aleatória aqui. Se eu tivesse que utilizar uma distro baseada no Debian, eu acho que eu utilizaria o Linux Mint. Eu estava pensando nisso, vocês viram que eu tive problema com o Void Linux esses dias, não pretendo mudar, mas se eu tivesse que mudar, já um pensamento aqui completamente diferente, se eu tivesse que mudar para uma distro que fosse Fixed Release, eu iria para o Linux Mint. E aí se vocês quiserem saber o motivo, talvez eu faça um vídeo sobre isso, mas enfim, já estou aqui utilizando o Linux Mint mesmo. E eu vou deixar aqui instalando, está fazendo aqui a instalação, a gente tem mais alguns passos para fazer depois disso. E aqui tem muita coisa, ó, tem para o Solus, tem para o NixOS, tem para o Gentoo, tem para o Clear Linux, tem até para o Windows aqui também. E pronto. Então pronto, pessoal, acabou aqui, foi rapidinho. E aqui embaixo já começa a parte de construir o nosso pacote. Então o que a gente tem que fazer é botar um cargo build --release. E aí ele vai começar a fazer a compilação aqui do Alacrit. Então eu vou esperar que acabar essa parte, realmente demora um pouco mais, é uma parte que quem já utiliza o cargo sabe que demora um pouquinho, ele consome muito da CPU, diga-se de passagem, então depois de acabar aqui eu volto mais uma vez. Então acabou a compilação aqui, tudo certinho, e aqui depois disso ele diz que a gente tem um construção de pacote, né? Então ele diz pra gente o seguinte aqui: se a gente conseguir rodar o seguinte comando sem erros, é porque o Alacrit já está instalado. Então vamos rodar o comando aqui, deixa eu limpar a tela mais uma vez. E ele deu um problema aqui, né? E como ele deu esse problema, a gente tem que utilizar o comando seguinte que está aqui. Está dizendo que se o term info do Alacrit não tiver presente,
a gente tem que fazer essa instalação aqui utilizando o seguinte comando. E pronto. Agora sim, a gente pode testar aqui de novo e provavelmente a gente vai ter a resposta ali em cima, a resposta aqui certinha. Depois disso, o Alacrity já vai estar instalado. Só que ele não vai ter aqui ainda, ó, quando a gente pesquisar, no menu. Então o que a gente precisa fazer é criar um desktop entry, ou uma entrada de desktop, né, que vocês já conhecem, para fazer ele aparecer nos menus e por aí vai. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, e você pode ver que é tudo bem passo a passo, né? A gente só precisa copiar e colar. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser dar um sudo copy target release alacrity, né, lá para user local bin. Então a gente vai confirmar aqui, tudo certinho, pronto. E agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas copiando o logo do Alacrity lá para user share pixmaps, que ele vai guardar lá em user share o logo do Alacrity. E depois tudo que a gente precisa fazer é dar um sudo desktop file install para fazer a instalação do arquivo de desktop. Feito isso, a gente agora pode dar um sudo update desktop database. Então pronto, depois que a gente fizer isso, mais uma vez a gente pode vir aqui no menu, ó, e o Alacrity já está aqui instalado. Então eu posso dar aqui um NeoFetch para todo mundo ver, ó, e já está aqui o Alacrity instalado, tá bom? Eu posso dar até um zoom aqui também, né, para todo mundo ver como é que tá bonito, o Alacrity e tudo mais. Enfim, o Alacrity já está instalado. E aí, aqui dentro do próprio Alacrity, eu posso dar um ls e eu vou ter ali o alacrity.yml, né, que seria... Opa! Tem que botar aqui o vim. Que seria o nosso arquivo de configuração aqui do Alacrity. Então você pode fazer as modificações que você quiser, né? Lembrando que, se eu não me engano, deixa eu até confirmar aqui. Opa, deixa eu entrar aqui em .config. Eu teria que levar ele lá aqui pro .config, né? Em condições normais. Mas enfim, já está tudo aqui certinho, tá? Então o Alacrity está instalado, já está aqui bonitinho para todo mundo. E aí você pode fazer as mudanças que você quiser. Lembrando que você pode ver também o meu arquivo de configuração do Alacrity, que tem no meu GitHub, vai estar na descrição também. E aí você pode simplesmente utilizar e pronto. Deixa eu fazer um teste aqui, eu vou fazer esse teste aqui ao vivo com vocês. Deixa eu voltar aqui, mais uma vez. Eu vou ficar sempre limpando a tela, tá? Porque para deixar mais arrumadinho. Vou entrar aqui em CD Alacrity, deixa eu fazer um teste aqui, que seria basicamente um teste entrando no alacrity.yml, que é o arquivo de configuração. Deixa eu ver se eu modificar alguma coisa aqui, eu vou ter alguma mudança ali, ou se eu tenho que levar lá para .config. Então, deixa eu tirar esse aqui, deixa eu botar aqui o tamanho, né, da fonte, aqui igual a 14. Vamos ver aqui se vai modificar alguma coisa. Vamos lá, abre aqui de novo o Alacrity. E não mudou, então teria que levar esse arquivo de configuração, e é isso que a gente vai fazer. Vamos dar um Alacrity aqui, .yml, aqui, um copy, né, para levar ele lá para .config. Antes disso eu teria que criar um arquivo de configuração lá, mas vamos dar aqui um cd.config. E aqui dentro eu vou dar um mkdir Alacrity, e aí eu posso mover o meu alacrity.yml para Alacrity. Pronto. E agora sim, agora acho que se eu encerrar aqui o Alacrity e abrir ele novamente, talvez eu já tenha aqui, deu um erro aqui pra gente, provavelmente o erro que a gente acabou de ver, né? Então, vamos entrar aqui em Alacrity. Deixa eu remover esse Alacrity aqui primeiro, que eu tinha que ter. Agora sim, vim em Alacrity, alacrity.yml e size, né, que foi o que a gente viu que deu erro. Deixa eu marcar isso aqui então, só para ver o que acontece. Pronto, agora tirou o erro. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo aqui de instalação do Alacrity. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Desculpa aí a quantidade de erros nesse vídeo aqui na minha fala. Já é muito tarde, já é de madrugada, mas é o horário que eu tenho para gravar. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal como sempre. E até a próxima.